A palavra do Senhor Jesus, irmãos, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está perecendo. E desde aqueles tempos de Jesus, o Senhor já pronunciava essas palavras, que o povo dele perecia por falta de conhecimento. E o quanto que a falta de conhecimento faz a gente perecer em muitas áreas da nossa vida. A gente precisa buscar em Deus, conhecer o poder do Altíssimo, conhecer a graça de Deus, conhecer a misericórdia do Senhor. Nesta manhã, Deus trouxe uma palavra ao meu coração, uma inspiração da palavra ao meu coração, e eu não poderia guardar essa mensagem apenas para mim. Livro de Mateus, capítulo 23. Deus foi ministrando, coisas magníficas sobre esta palavra no meu coração. E eu falo para vocês, irmãos, que a palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus, nós vamos encontrar, na palavra de Deus, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. Nós vamos encontrar palavras que nos confrontam. Nós vamos encontrar palavras que nos edificam. Nós vamos encontrar palavras que nos consolam. E Deus ele vai trazendo cada coisa ao seu tempo. Não adianta no momento que a gente quer uma palavra de consolo e é aquele momento que nós estamos passando. É o momento da gente ter uma palavra de confronto. Não adianta buscar consolo no momento a qual você precisa de ser confrontado. Não adianta, não tem para onde correr. Em alguns momentos a palavra de Deus vai nos confrontar. E isso é maravilhoso. Isso é a sabedoria de Deus. Porque Deus sabe em cada fase da nossa vida, em cada dia de vida que nós temos. O Senhor sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Ele sabe, por isso Ele deixou essa palavra maravilhosa para nós, para nos alimentar, dia após dia. No momento em que Ele acha que realmente a gente está precisando de consolo, Ele vai enviar o consolo. E muitas das vezes a gente acha que está precisando do consolo, a gente não está precisando do consolo. A gente está precisando ser edificado. A gente está precisando da palavra para nos edificar. E Deus, com a sua eterna sabedoria, Ele vai nos guiando. Se a gente estiver ligado no trono de Deus, entenda que nem tudo é da forma que a gente quer. Nem tudo acontece na nossa hora, no nosso tempo. E que nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Ele e Ele sabe como a gente precisa funcionar, Não é como a gente quer funcionar. E hoje a mensagem que eu quero trazer aqui um pouco para o coração dos irmãos, algo que Deus ministrou no nosso coração, no meu coração nesta manhã, é sobre a vida de aparência. A vida de aparência. A vida de rótulos. Naquele tempo já existia. No tempo de Jesus, quando Ele passou aqui na terra pregando, falando da palavra de Deus, naquele tempo já vivia muitos crentes, fariseus. Os fariseus, eles eram crentes. Os fariseus, quando você vê falar de fariseu, não são pessoas ímpias, não são pessoas mundanas, eles eram crentes. E aqui no capítulo de Mateus 23, leia na sua Bíblia. Porque aqui eu não vou ficar falando nada da minha carne, nada de mim mesma. Leia na sua Bíblia o que Jesus falou para aquele povo fariseu. Mateus 23. Abra aí a sua Bíblia e comece a ler, que você vai ver o que Jesus disse. Foi a palavra do Senhor. Jesus aqui começa a confrontar esses fariseus com a religião de aparência, com a religião de rótulos. Naquele tempo já existia. E nos tempos de hoje, isso só vem crescendo cada vez mais. A religião de rótulos, a religião de aparência, a religião da qual só te mostra a aparência de fora, só te ensina a você mudar para o lado de fora. E a obra do Espírito Santo de Deus não é mudar a ninguém do lado de fora primeiro. Primeiro Ele quer mudar do lado de dentro. É do lado de dentro que o Espírito Santo precisa entrar. E a gente abrir a porta do nosso coração e falar: Senhor, entra, pode entrar. E a gente aprender. Aprender com a palavra, aprender com Jesus, a ser confrontado quando a gente precisa ser confrontado contra o nosso pecado, contra essa carne aqui, que não tem nada de bom. Na nossa carne não habita nenhum bem. E Jesus começa ali nesse sermão de Mateus 23. Aqui a palavra do Senhor fala: Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus começa a censurar o comportamento que eles tinham, porque Jesus era aquele que sondava o coração. Jesus ficava vendo aquela aparência daqueles homens, com vestes longas, aquelas franjas longas, aquelas pregações na praça, coisa mais linda. Aquela cobrança, aquela exigência toda. Mas eles não viviam nada daquilo que eles ensinavam.
Eles não viviam absolutamente nada daqueles que eles viviam. E eu vou ler um pequeno trecho aqui para o coração dos irmãos, que o Senhor Jesus falou aqui, ó. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Obras de fariseu. Eles dizem e não praticam obras de fariseu. O que Jesus mais disse nas suas pregações? Qual foi a palavra que Jesus mais disse durante as suas pregações para esses religiosos? Hipócritas. Hipócritas. Foi a palavra que Jesus mais usou. Hipócritas. É muito triste Deus olhar para o nosso coração e nos chamar de hipócritas. Dói, queridos. A gente ter uma Bíblia na mão. A gente ter acesso ao Pai para buscar Ele, para orar a Ele. E a gente ser chamado de hipócritas. O Senhor olhar para nós pregando. O Senhor olhar para nós ensinando a palavra, compartilhando a palavra. Porque eu não sou pregadora. Eu compartilho aquilo que o Espírito Santo me ensina. Aquilo que o Espírito Santo ministra no meu coração. Eu não sou pregadora. Tem pessoas que me chamam de pastora. Eu não sou pastora, gente. Simplesmente eu leio a Bíblia. Não é nem para pregar para ninguém. Eu leio a palavra para ela me lavar, para ela me limpar. Porque eu preciso dessa água aqui, ó, que se chama Palavra de Deus. Eu preciso dessa água para me purificar todos os dias. Então eu não leio a Bíblia para pregar para ninguém. Eu leio a palavra para aplicar na minha vida. E é assim, quando o Espírito Santo me toca, eu compartilho com os irmãos aqui no meu perfil. Eu compartilho. Mas é algo que o Senhor, ainda nos dias de hoje, o que o Senhor mais vê dentro da religião, dentro das igrejas, é a hipocrisia. Pessoas ensinando algo que não vivem. Pessoas falando de algo que nunca viveu e nunca vai viver. Coloca fardo pesado no ombro dos outros. De coisas que eles não praticam. Aqui, ó, esses homens aqui. Eu não vou ler tudo. Vou deixar para vocês lerem. O que Jesus falou aqui em Mateus 23. Vou deixar para a curiosidade de vocês. Pegar a Bíblia e estar lendo. A religião de aparência. Uma pessoa, hoje, o que vale, sempre foi assim desde aquele tempo. É a sua aparência. A pessoa te olha e te julga pela sua aparência. Né? Para você ser crente, você precisa... Primeiramente, a pessoa chega numa igreja. A primeira coisa que você tem que mudar é o exterior. É mudar a roupa. É mudar isso, é mudar aquilo. Queridos, as nossas vestes que mudam é o Espírito Santo de Deus. Não cometam esse vacilo em conduzir pessoas a mudar primeiramente a sua aparência. Não cometa esse erro. As pessoas precisam mudar primeiramente o interior. É o interior que precisa ser lavado. É o interior que precisa ser mudado. Porque é muito fácil eu ir lá e trocar de roupa. Isso não é difícil. Eu trocar de roupa, simplesmente botar uma saia comprida, botar uma roupa comprida. Nunca tirar uma ponta de cabelo, como a religião impõe. A santidade do lado de fora. E a santidade do lado de dentro, como que anda? Eu sinto a graça de Deus na minha vida falando isso. Porque essa palavra vem para mim também. E como que está o lado de dentro? O lado de fora está bonito, os sepulcros caiados, que aqui em Mateus 23 fala, sepulcros caiados, para o lado de fora vocês estão bonitos, mas para o lado de dentro, como que está para o lado de dentro? Uma pequena passagem aqui que fala aqui, ó, ai dos escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de rapina e de iniquidade. Fariseus cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós interiormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 25 ao 28 que eu li aqui. Examine as escrituras, queridos. O meu povo perece por falta de conhecimento. Amém?